Boas pessoal, hoje trago aqui um vídeo um bocado diferente e é um comparativo entre dois processadores com a mesma placa gráfica. Eu tive acesso à ASUS TUF RTX 4070 OC e a vários processadores e decidi aqui testar dois deles. Um é o meu processador principal, que é um AMD Ryzen 7 7700X da última geração, que é dos melhores CPUs que há para gaming, tirando talvez o Intel 13900K e o AMD Ryzen 7 7800X 3D. Estes dois processadores poderão ser melhor, o da AMD é mesmo o topo de gama, mas ainda assim, com este aqui, estamos muito perto, ou mesmo a atingir o limite desta placa gráfica, que é uma placa gráfica que não é topo de gama e normalmente quando nós vemos estes comparativos entre processadores é sempre como a RTX 4090 e aí as diferenças são exageradas. Com uma placa mais comum, como é esta RTX 4070, que é uma placa que tem boa performance, mas está longe do topo, as diferenças não vão ser tão grandes. E eu então decidi testar este meu processador, o AMD Ryzen 7 7700X, com um AMD Ryzen 7 5700G. Este é um processador que tem núcleos Gen 3, mas com menos cache, e então situa-se ali muito perto de uns Ryzen 5800 e acima da série 3000. E vocês por aqui podem tirar algumas ideias e verem até qual vai ser a diferença que vocês vão ter de um processador da série 3000 ou até da série 5000 não 3D, X3D, e se quiserem manter a plataforma, subir para o Ryzen 7 5800X 3D, que a nível de desempenho é muito parecido com o meu Ryzen 7 7700X. Eles têm um desempenho muito parecido, ainda assim o meu Ryzen 7 é um pouco melhor. Mas dá para vocês verem, com uma placa que não é topo de gama, qual vai ser a diferença entre uma gama de CPUs e outra. Vamos lá então aqui aos testes. E podemos começar aqui pelo jogo mais recente, que é conhecido por ter fraca otimização e pedir muito CPU, e aqui já se nota a diferença e em certas partes temos aqui 10 frames de diferença ou até mais, e neste jogo pode ser o suficiente para nós termos um frame rate estável, acima dos 60 frames por segundo, ou em certas partes baixar. Aqui a diferença é considerável e neste jogo eu já aconselhava vocês trocarem de CPU, se assim o pretendessem, e se tivessem um CPU de Ryzen 3000 ou Ryzen 5000, poderiam trocar para o Ryzen 5800X 3D, que vai ter mais ou menos o mesmo desempenho que o meu CPU Ryzen 7 7700X. Há aqui uma diferença considerável, às vezes acima de 10 frames, e é mesmo a diferença entre termos 60 frames constantes e não os termos. Aqui, se nós virmos no Ryzen 7 7700X, ele não baixa dos 60 frames, enquanto que no Ryzen 7 5700G o frame rate baixa muitas vezes abaixo dos 60 frames por segundo, e que vai fazer com que vocês não tenham uma experiência de jogo suave e agradável. Vamos aqui ver mais um bocadinho do gameplay deste jogo. Este jogo é um jogo de ação em terceira pessoa com uma história espetacular e muito envolvente. Eu já o tinha jogado na PlayStation 3 quando ele saiu, joguei outra vez na PlayStation 4 e agora joguei-o todo no PC. Comecei tipo a testar o jogo e a ver como é que ele ia correr e acabei por o jogar até ao fim. E como podemos ver aqui, houve um grande pico aqui no Ryzen 7 5700G, em que tínhamos 76 frames, e no 7700X tínhamos 90. Aqui em cutscenes também se nota uma diferença considerável. Em algumas partes em que deve pedir mais pelo CPU e nota-se diferença, em outras nem tanto. Mas seja como for, se vocês estiverem a pensar em comprar um CPU para este jogo, justifica terem um CPU mais capaz, como por exemplo o 7700X ou então na plataforma AM4 o 5800X 3D poderá ser uma excelente opção para este jogo. Há aqui alturas em que o frame rate está igual, mas há outras em que não, e notam-se que há alguns picos no frame time do 5700G que são derivados mesmo do CPU ser um pouco mais fraco. Vamos continuar aqui só a ver o gameplay deste jogo. Como eu dizia, a história é fabulosa e cheia de surpresas. Aconselho vivamente vocês a jogarem o The Last of Us em PC. Já saíram uma série de patches
e ele já está bem melhor do que o que estava antes e já é um jogo com uma história espetacular. Agora vamos passar aqui ao A Plague Play Requiem, e aqui neste jogo não parece que haja uma diferença de frames, pelo menos por enquanto. Vamos ver agora aqui mesmo em gameplay, e aqui em gameplay há uma pequena diferença. Quando chegamos aqui fora é uma zona mais intensa que pede mais da placa gráfica, e então acaba por o frame rate estar limitado pela placa gráfica, mas não pelo CPU, e aqui equilibra-se, mas em zonas em que o limite não é tanto a placa gráfica, que não tem gráficos tão detalhados, acaba por se notar a diferença, como aqui, em que estamos aqui a subir as escadas e temos aqui quase 10 frames de diferença entre um CPU e outro. Depois há partes em que iguala, em que fica tudo mais ou menos igual, mas quando mete algum tipo de necessidade do CPU fazer algum trabalho, e nós aqui estamos a utilizar, por exemplo, 36% do 5700G e 26% do 7700X, o que é pouco, mas os jogos estão todos programados assim, eles estão todos feitos para correrem maioritariamente em 1, 2 ou 4 threads, e o resto do CPU fica livre. Este aqui, ele tem aqui as threads mais ou menos todas ocupadas, mas com uma percentagem baixa. E ainda assim, nota-se aqui uma diferença de 5, 6 frames entre um CPU e outro. O 5700G ou o 5800X ou o 5700X são CPUs perfeitamente capazes, que conseguem correr os jogos ainda com frame rate aceitável. É lógico que se vocês subirem a gama de placa gráfica vão notar mais diferenças, mas eu, como apanhei esta 4070, que é uma placa de meia gama aqui da NVIDIA, decidi testar para vocês também terem uma ideia. Abaixo desta placa cada vez vão-se notar menos diferenças, acima notam-se mais. E agora vamos aqui passar para o Star Wars, que também é um outro jogo que supostamente estava muito mal otimizado e que a nível de CPU requeria muito CPU, mas eu já vi vários comparativos em que não há grande diferença entre um CPU mais forte e um CPU mais fraco, isto mesmo com uma RTX 4090. Ainda assim, nós vamos aqui, estamos a jogar isto a 1440p e o frame rate é muito baixo. Temos agora aqui o comparativo, em que aqui nesta zona em cima, mas aqui temos mais frames no 7700X, mas entretanto eles já vão aqui igualar o gameplay mais ou menos no mesmo sítio, e acaba por estar mais ou menos com o mesmo, tendo sempre uma vantagem de 4 ou 5 frames para o 7700X. Esta é uma zona um pouco complexa, que tem um draw distance muito grande, e em que acaba por talvez estar mais influenciado e ter aqui umas falhas um bocadito maiores quando precisa do CPU, e ali notou-se que desceu até aos 44 frames por segundo, sem nunca aqui no 7700X descer abaixo dos 55, mais ou menos. Depois aqui numa batalha, e em que já não temos uma distância de visualização muito grande e são poucos NPCs, só temos aqui este monstro, o frame rate está equilibrado e acaba por não haver grandes diferenças. Aqui eu escolhi esta zona porque talvez fosse a zona do jogo que destacasse mais as diferenças, mas no geral, quando não estamos neste mundo, acaba por não haver grande diferença de frame rate, e é mais indicativo assim, como temos aqui, e é por isso que nos outros comparativos dos outros youtubers acaba por não haver diferença. Quando nós temos uma distância de visualização maior, acaba por haver muito mais falhas, mas aqui, quando temos gameplay normal, acaba por não haver diferença entre um jogo e um CPU e outro, e acabamos por ter a mesma experiência de jogo. E agora vamos aqui ao Witcher 3 com o último patch, em que temos Ray Tracing, e vamos testar aqui a 1440p, que é a resolução que eu tenho e que será a resolução mais comum, e é a resolução que toda a gente
está a começar a utilizar, é um bom compromisso entre Full HD e 4K, e aqui com as duas comparações em que eu tenho o CPU 5700G do lado esquerdo e o 7700 do lado direito. Como vocês podem ver, aqui nesta fase já se nota uma diferençazinha, não é muito, são 2 ou 3 frames em alguns sítios, em sítios onde há aqui mais gente é um bocadinho mais e situa-se nos 5 ou 6 frames de diferença. Quando depois passamos aqui para uma zona onde não há NPCs, onde não há exigência a nível de CPU, o frame rate fica praticamente igual. E aqui é que se nota a diferença, e quando a gente utiliza CPUs mais fracos, vamos ver que há certas zonas onde não temos diferença e há outras onde vamos ter. Vamos então agora aqui ligar o Ray Tracing e vamos fazer aqui também um pequeno comparativo com Ray Tracing, e aqui, mais uma vez, não havendo NPCs, vamos ter mais ou menos o mesmo frame rate e situa-se aqui nos 40, 42, conforme o sítio, e isto tem tudo a ver um pouco a exigência que o jogo provoca no CPU ou não. E agora podemos passar aqui para a DLSS e ver também qual será a diferença. E vamos passar aqui numa zona onde vamos ter mais NPCs, e aqui nós estamos a notar alguma diferença e estamos a ver que temos aqui na média de 4 ou 5 frames no Ryzen 7 7700X. Este jogo não é dos que tem mais diferença, mas ainda assim há uma ligeira diferença, embora eu ache que neste jogo não justifica a troca do CPU para quem tem o outro anterior. E agora, passando aqui para um jogo antigo, mas que é um jogo que requer muito CPU, que é o Shadow of the Tomb Raider. E aqui talvez seja o jogo onde nós temos mais diferença. Primeiro, porque ao ser um jogo mais antigo, acaba por não pedir tanto da placa gráfica. As placas gráficas já atingiram o topo neste jogo, e então o que está a limitar aqui ter mais frames ou não é mesmo o CPU. E aqui, como vocês podem ver, nesta zona está mais ou menos equilibrado, já se começa a notar uma diferençazinha a favor do Ryzen 7 7700X. Aqui já estamos quase com 20 frames, 30 frames de diferença entre um e outro, e aqui sim justifica a compra de um processador para quem quiser jogar acima dos 120 frames. Só o vai conseguir com um CPU mais poderoso. No CPU 5700G e todos os equivalentes, vamos ter aqui uma baixa de 20 a 30 frames por segundo, e neste jogo nota-se bem a diferença. Inclusivamente eu fiz aqui os testes do benchmark in-game e também se nota a diferença. Nós temos 137 frames no 5700G e 149 no 7700X, o que quer dizer que neste jogo há mesmo uma diferença que para mim ainda é mais exagerada em gameplay. No benchmark dá 10, no gameplay às vezes chegam a ser 30 frames de diferença. E depois aqui no Resident Evil é um outro jogo que também pede muito CPU, e aqui já se nota a diferença. Temos ali 100 frames quanto 85, 87, são 10 frames de diferença neste jogo. E é mais um jogo em que, apesar de ser um jogo visualmente muito bonito e muito pesado, tem diferenças a nível de CPU, e nas zonas onde o jogo pede mais CPU vai-se notar diferença. Por exemplo, aqui estão muito perto um do outro, estamos a fazer pouca coisa, mas mesmo sem inimigos, e vocês vão aqui ver à frente que já vamos meter aqui o mesmo gameplay no mesmo sítio, há uma diferença enorme. Nós temos aqui neste momento 20 frames, 30 frames de diferença, e em que se nota que o 5700G está mesmo a dar o máximo que pode e não consegue acompanhar, porque o 7700X está aqui sem problema nenhum, chegam a ser 40 frames quase de diferença, e acaba por se justificar plenamente aqui termos um CPU e uma plataforma mais moderna também para este jogo, porque vai haver uma diferença grande.
temos aqui às vezes 30 frames, neste momento estamos com 15 mais ou menos, 20 em certas partes, mas nota-se que há picos no 5700G, enquanto que no 7700 não há. E agora por último, vamos aqui para o Cyberpunk, que é um jogo que também tradicionalmente não costuma haver uma grande diferença de desempenho. Eles costumam ter, os CPUs costumam estar iguais, mas eu ainda assim aqui notei também diferença. Enquanto no 5700G temos aqui na ordem de 50 frames, no 7700X estamos acima dos 60, e até aqui neste jogo, no Cyberpunk, há diferença, apesar de outros youtubers não terem essa diferença. Eu não sei muito bem como, eu penso que será por não terem zonas onde há muitos NPCs, onde se pede muito do CPU, como aqui. Nós aqui temos uma zona cheia de pessoas e é por isso que se calhar se nota a diferença. Nós vamos entrar aqui para o elevador e o frame rate vai estabilizar e eles vão ter quase o mesmo frame rate, e acaba por não se notar aqui diferença. Mas quando há qualquer coisa, qualquer NPC, vai haver diferença, e nota-se até no frame time. O gráfico do frame time no 5700G é mais inconstante, tem mais picos, apesar de não serem muitos, nota-se perfeitamente que tem mais picos do que no 7700X, e aí há uma diferença grande em certas partes, não em todas, mas sempre que se pede pelo CPU vai haver diferença de frames, e neste é mais um jogo em que nós não vamos conseguir ter 60 frames por segundo no 5700G, enquanto no 7700X temos. Pronto pessoal, esta foi aqui assim uma pequena análise para vos mostrar as diferenças entre um CPU topo de gama com uma plataforma atualizada e um CPU mais fraco, de geração anterior. E por aqui vocês podem ver que mesmo na plataforma AM4, se vocês subirem para um 5800X 3D, vão ter uma grande diferença de performance e vai se justificar plenamente. Pessoal, já sabem como é. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos. E gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve!